Uma conversa ao vivo com o coronel PM Alberto Sardilha, aqui nos estúdios da Rede Brasil de televisão. Coronel, existe realmente uma guerra na Baixada Santista? Olha, mais localizada no Guarujá e adjacências. Então, pelos números dessa operação, quando a gente fala que foram presos 958 criminosos, 1 tonelada de droga, 117 armas, não é um cenário que a gente pode falar que está pacificado. Tá? E se a gente buscar no histórico, saindo da área de segurança, se a gente for para a área do ramo imobiliário... O que provoca essa guerra? A gente sabe que ali já se encontra afetada há um tempo. Né? A topografia, como a gente falou no quadro anterior aqui, ela favorece muito o crime, em especial o crime organizado, que corre para o morro para, geograficamente, ficar numa posição... de morros. Exatamente. De um lado você tem o morro, do outro lado você tem o mar, e você tem aquela parte mais nobre que é da orla. Né? E hoje não é classificada como tão nobre assim, não é? Por conta do crime. Está perdendo essa... Por conta do crime. A pessoa ia para lá, passava pelo importuno de passar por um crime, ela acabava abandonando aquele momento de lazer, ela deixava de ir. O senhor acha que tem reflexo assim no sujeito que está lá andando de bicicleta, o sujeito que está falando no celular, quer dizer, roubo de celular, roubo de bicicleta, assalto à mão armada em plena praia? É decorrente dessa situação? Claro, não tenha dúvida. Ali toda a região está afetada pelo crime. E essa resistência do crime em relação à presença policial é nítida, que na tentativa de continuar dominando. Porém, nós estamos, como eu falei, num choque de gestão. O secretário Derrite foi oficial da rota e sabe como lidar com o crime. Então, ele não vai ficar afrouxando por conta de pressão, diferente de outros momentos que nós tivemos em São Paulo. Agora, esses grupos, inclusive institucionais, esses órgãos, eles, infelizmente, cismam em defender bandido. Sobre o comportamento da tropa, a tropa é formada por homens, por pessoas, por humanos. Por óbvio que quando você percebe, você vê um policial militar que trabalha com você sendo abatido dentro da viatura, a reação humana é de vingança. Mas a Polícia Militar tem estruturas muito rígidas, e a própria Polícia Civil, por meio das suas delegacias especializadas, para conter esse eventual ímpeto de vingança. Isso pode acontecer, é natural, mas a instituição é forte para isso. Eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor enxerga algum defeito, alguma crítica nessa Operação Escudo. O jornal Folha de São Paulo hoje, por exemplo, na coluna da jornalista Mônica Bergamo, apresenta, mostra algumas críticas muito fortes ao trabalho dos policiais na Baixada Santista, inclusive baseado em informações da Defensoria Pública. O senhor tem condições de apontar algum defeito nessa operação? É capaz de fazer alguma crítica, não é, à Operação Escudo? Olha, eu não consigo... Excesso dos policiais, por exemplo? Não, eu acho o seguinte... Tem denúncia de tortura, denúncia... Eu acho estranho a gente, por exemplo, você vai para um condomínio. Um dos fatores mais importantes de um condomínio hoje, isso na iniciativa privada, é a segurança. É estranho a própria entes da sociedade reclamarem da presença policial. É estranho. Eu não estou falando generalizando dentro desses órgãos, mas é estranho a resistência à permanência policial, como a gente sabe que acontece em determinadas universidades que não aceitam a polícia para que haja livremente consumo de entorpecentes. Então, toda vez que a gente percebe que existe uma ojeriza à presença policial, você vai analisar os meandros, os bastidores, sempre tem um motivo que invariavelmente trafega pela ilegalidade. Então, a Defensoria, basta a gente perceber, em determinado momento foi oferecido a Defensoria Pública para defender os policiais militares das ocorrências de resistência seguida de morte, onde há a morte do marginal. Os policiais militares não querem ser atendidos pelos advogados da Defensoria, porque sabe que lá existe um viés ideológico contra a polícia. Então, como é que um policial que vai se depara...
Porque assim, a gente, como policial militar, quando se envolve numa ocorrência, quem contrata o advogado de defesa é o próprio policial. Então, para evitar isso, à época, foi sugerido a participação da defensoria. E os policiais militares não aceitaram, pela ideologia existente lá dentro. Assim como na ouvidoria, aonde, por questões ideológicas, não tem como a gente confiar em parte daqueles que ali compõem o órgão. O senhor é capaz de observar algum erro nessa operação? Olha, o erro, eu vejo, assim, acabar de uma vez eu acho um erro. Eu acho que isso tem que ter uma transição. Porque parece, acabando de uma vez, que o Estado de Direito sucumbe à pressão de órgãos porque, que são... segundo sua visão, a guerra continua lá. Basta ver o que aconteceu sexta-feira. Um sargento foi morto, lavando o carro. Dá para falar que a situação está pacificada? Não dá. O senhor pode apontar como se fosse assim um erro do próprio governador, Tarcísio, pelo fato de talvez, impulsionado pelas críticas desfavoráveis, ter acabado com a operação? A Operação Escudo acaba, mas continua a Operação Impacto, que é um outro nível de operação que dá continuidade com um efetivo menor. Na minha opinião, eu entendo que essa operação deveria continuar por mais tempo, sem sofrer impactos de determinados órgãos da sociedade. Ela tem que acabar no momento que o ambiente deixe de se tornar hostil do ponto de vista de segurança pública. Então, o secretário de Segurança Pública é um ex-PM... Integrante da Rota. Integrante da Rota. O que o senhor acha do trabalho dele? Incluindo, é claro, o trabalho do governador, as decisões do governador Tarcísio. Olha, eu não vou falar agora, mas quando foi noticiado que o Derrite seria o secretário, muita gente questionou a possível falta de experiência profissional, porque ele deixou a PM muito cedo. Porém, ele tem muita competência, tem uma inteligência diferenciada para tocar a pasta, e essa experiência operacional que ele adquiriu nesse período que ele trabalhou na polícia, em especial na Rota, deu para ele uma capacidade de entender esses cenários mais bélicos, mais hostis, e não ser tão vulnerável a essas opiniões de órgãos que não fazem diretamente parte da segurança pública. Em última análise, coronel, o senhor acha que a administração paulista sucumbiu a essas críticas? Não? Ela se curvou a essas críticas? Eu não acho que ela tenha se curvado totalmente, mas ela sentiu a pressão. Foi pressionada. Acredito que a mudança para a Operação Impacto, isso aconteceu na semana passada e na sexta-feira já aconteceu novamente um fato negativo contra um policial de folga, inativo. Isso faz a gente repensar a necessidade de retomar a Operação Escudo, deixando a Operação Impacto para um futuro breve. Mas agora ainda a situação não está estabilizada. Coronel Alberto Sadilli conversando conosco aqui ao vivo na Rede Brasil de televisão. Vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já.